Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de geoprocessamento no curso técnico de meio ambiente. Hoje nós teremos como tema da nossa aula banco de dados georreferenciados. Vamos entender o que são esses bancos de dados e essa característica desses bancos de dados georreferenciados, o que é que ele vem diferenciando-se de outros bancos de dados convencionais. Ok? Vamos acompanhar alguns conceitos iniciais nos slides para que possamos ter um entendimento melhor. Análise de dados espaciais. A característica mais importante de um sistema de informação geográfica é a capacidade de desenvolver funções de análise espacial. Nessas funções, utilizam-se dados espaciais e atributos armazenados no banco de dados para responder a questões referentes ao mundo real. Então, esses bancos de dados vão vir com uma característica fundamental e que vai distinguir esse banco de dados dos demais é a característica espacial. É um banco de dados geográfico, é um banco de dados georreferenciado, certo? Justamente por trazer essa informação espacial, ou seja, uma associação com uma coordenada geográfica, que dá referência àquele objeto, àquele fenômeno na superfície terrestre. Nós temos que a base de dados de um sistema de informação geográfica é um modelo, segundo a visão do usuário, do mundo real, que garante a similaridade a aspectos da realidade. O objetivo da análise espacial é extrair ou questionar informações úteis que satisfaçam as exigências dos objetivos do usuário para tomada de decisão técnica, certo? Então, nós temos como objetivo principal essa análise espacial, extrair ou questionar informações úteis. Tudo que diz respeito, que você queira tirar uma determinada informação a respeito de dados que você já possua, e isso vai ser feito utilizando um banco de dados geográfico, banco de dados espacial, tá? Com informações espacializadas. E a partir dessas análises, nós conseguimos extrair essas informações que nós temos interesse, que nós não conseguimos calcular de uma maneira direta. O banco de dados geográfico vai calcular isso de uma maneira indireta, utilizando seu sistema gerenciador. E aí ele traz essas informações para a gente com uma clareza e com uma facilidade muito grande. Uma função importante da análise espacial é a possibilidade de prever o que irá ocorrer em certo ponto, num determinado tempo, ou seja, a criação de cenários. O processo de análise consiste em recuperar, reclassificar, medir, sobrepor, conectar e relacionar os dados gráficos e seus atributos. Como já havíamos falado em outras oportunidades, o banco de dados vai fazer essa conexão entre a informação gráfica, o polígono, a linha, o ponto e a informação de atributos, que são os dados descritivos daquele ponto, daquela linha ou daquela área. Certo? O banco de dados vai fazer essa conexão e a partir dessa conexão ele vai fazer as análises, as medições, as conexões que forem necessárias. Tudo isso, no caso, vai ser provocado pelo usuário, vai ser quem vai estar operando esse sistema. A sobreposição overlay de dados resulta na criação de um novo mapa, onde os valores referenciados para cada posição são computados com função de valores independentes, associados com a posição em dois ou mais mapas. Vocês podem observar na figura, essa figura que está de lado, que a parte mais baixa dela, a parte inferior, mostra o mundo real, O mundo real com suas características de construção, de objetos naturais, vegetação, enfim. E o que é que ele traz falando a respeito de sobreposição de dados? São essas camadas superiores. Cada camada ela vai trazer uma informação característica, uma informação específica, que tem uma característica em comum. Então, nós temos aí o primeiro plano, uso da terra. Então, todas as informações que diz respeito ao uso da terra dessa área que está sendo mapeada, vai ficar nessa camada, tá? Vai ficar nessa camada que nós também chamamos de layer, tá? A parte superior, nós temos a elevação do terreno. Então, nessa parte que está sendo mostrada o mundo real,
está sendo representada através de uma camada apenas, a elevação do terreno. Mais acima nós temos parcela, mais acima nós temos as ruas, certo? E outros pontos de interesse que são classificados cada um com uma característica em comum. Então todas as ruas de uma determinada área vão ficar juntas em uma determinada camada. Essa camada também é conhecida como plano de informação. Então, o que é que diz respeito, o que é que quer dizer uma camada ou um plano de informação quando estamos tratando de sistemas de informações geográficas? É um conjunto de informações que possui uma característica em comum. Então, se eu estou trabalhando dentro do meu município com uma camada de ruas, naquela camada vai ter apenas as linhas representando as ruas. Se eu quero criar ou quero tratar de uma outra informação, por exemplo, de áreas desmatadas, eu vou ter uma camada específica tratando apenas de áreas desmatadas, separado de ruas, separado de qualquer outra camada. Então eu vou juntar esses dados que possuem uma mesma característica, tudo dentro de uma camada, certo? Então essas camadas, também conhecidas como plano de informação, são lidas pelo sistema de informação geográfica, certo? É feita a leitura dessas camadas de maneira independente e o SIG consegue juntar todas elas e fazer análise entre elas, ok? Nós temos aí, ó, que medir distância e conectividade implica em operações de medidas de distâncias cartográficas e resulta na criação de um novo mapa, no qual a distância ou rota entre esses pontos pode ser expressa como uma simples distância euclidiana ou como função de limites absolutos ou relativos. Podemos ver aí na figura também uma determinada linha, né, entre dois pontos, dois segmentos, que o SIG vai trazer essa facilidade para mim, que eu possa quantificar, né, em termos métricos, qual é o comprimento dessa linha, qual é a extensão dessa minha rodovia, qual é, por exemplo, a zona de influência, né, dessa rodovia, a área de impacto que essa rodovia pode trazer. Então, com base nesses elementos que nós já temos, que é uma linha representando uma via, eu posso criar o que a gente chama de buffer, que são áreas paralelas, informando uma determinada área de influência. Eu posso dizer que a partir daquela linha, que pode ser o eixo central de um rio, por exemplo, ou então a própria margem do rio, eu quero uma área de influência de 100 metros, que vai representar a sua área de preservação permanente, a sua APP. Então, são infinitas aplicações que o SIG vai trazer, vai proporcionar para o usuário fazer todas essas análises. O SIG pode ser usado como uma associação de processos de modelagem espacial. Um bom exemplo é a previsão de risco de incêndio, usando parâmetros tais como inclinações de encostas, elevações através do modelo digital do terreno, vegetação, biomassa e dados meteorológicos. Todas as informações reunidas formarão um mapa temático, onde estão indicadas as zonas mais sujeitas a incêndio em reflorestamentos. Enfim, vocês podem perceber que ele colocou diversas características aí, listou diversas características de uma mesma área, certo? Onde você quer saber o risco de incêndio, e o SIG vai fazer a leitura de cada característica dessa de maneira independente: elevação, inclinação de encosta, vegetação, biomassa, dados referentes a dados climáticos. Tudo isso vai ser categorizado, tudo isso vai ficar dentro de uma camada independente. E aí todas elas são associadas dentro do SIG e são feitas as análises desses dados espaciais, certo? E a partir daí nós conseguimos extrair outras informações, novas informações, para que a gente possa estar fazendo a prevenção ou mitigando algum tipo de problema ou dano ambiental, enfim. Com base em informações coletadas em campo, nós podemos fazer análise de previsões futuras. Muitas operações em SIG produzem novos objetos espaciais a partir de outros objetos. Os objetos criados possuem os atributos dos objetos que os formaram. Existirá então uma sucessão de novos objetos, referenciados espacialmente, que permitirão análises espaciais. Então, a partir de determinadas camadas que você insere dentro de um SIG, você pode gerar novas camadas, né?
a partir de uma camada já existente ou pré-existente, nós podemos fazer a criação de novas camadas para fazer novas análises. Então, se você não quer trabalhar com um sistema rodoviário do estado do Piauí, você pode tratar com um sistema rodoviário do município, e assim sucessivamente, de um bairro, enfim. Você pode estar gerando novos objetos, né? Criando novos objetos ou exportando novos objetos, para que possa fazer uma análise de maneira mais detalhada de uma determinada região. E isso vai estar sempre existindo um link que vai conectar todos esses objetos, que a princípio o SIG vai tratar a coordenada de cada informação, de cada objeto daquele. Então sempre vai existir esse fator em comum entre todas as camadas. Muitos tipos de análise são desenvolvidos através da manipulação de redes, network, principalmente nas áreas de transporte, transmissão de energia, navegação, dentre outras. As capacidades de análise de redes permitem determinar o caminho mais curto entre dois pontos, numa malha de ruas, com direção de tráfego ou determinar a demanda de determinada região em função de algum tipo de serviço. Muitos softwares de geoprocessamento possuem um módulo de redes para análises espaciais. Como é que esse módulo de redes vai ajudar você a estar calculando, por exemplo, uma rota mais próxima? Com base nesse módulo que foi colocado aqui, de manipulação de redes, é criado um fator topológico, que envolve a direção daquela linha que está sendo incluída. Então, não simplesmente está sendo criado linhas representando ruas, mas uma linha direcionada, ou unidirecional, informando que ela tem apenas um sentido, ou bidirecional, informando que ela tem sentido duplo. Então, todas essas informações mais complexas, o SIG também vai fazer a leitura e vai fazer as análises, os cálculos em cima disso. Então, se eu quero saber qual é o melhor percurso qual o melhor percurso de sair do ponto A até o ponto B, gastando menos tempo, ele vai fazer todas essas operações automaticamente. Não são operações que são visíveis para o usuário, mas ele faz todo o processamento a partir do seu sistema gerenciador e vai mostrar para você o caminho ou várias opções de rota que você deve seguir, com base na direção das ruas, no tempo percorrido e também no tráfego, dependendo da complexidade dessas informações. A implantação de SIG em agências governamentais ou privadas é um vetor de mudança na cultura de gestão vigente no país. Tradicionalmente, a tomada de decisões é baseada em indicadores alfanuméricos sobre os distintos temas das atribuições profissionais de departamentos ou unidades empresariais. A incorporação do fator locacional possibilita o aumento de acertos e maior eficiência das ações. Recomenda-se que a implantação do SIG seja precedida de uma análise que defina um elenco de respostas a problemas prioritários para a gestão ou planejamento. O que é que esse slide vem trazer de informação para vocês? Hoje em dia, tanto empresas privadas como órgãos públicos estão migrando para sistemas de geoprocessamento, para que possa ser feito um gerenciamento melhor das informações. E isso, os mais variados órgãos das mais diversas áreas que você possa imaginar. Então, todos os órgãos já estão começando a trabalhar com essa tecnologia e daí vocês percebem a importância de ter o conhecimento dessa ferramenta de geoprocessamento, de ter pelo menos uma noção básica do que é uma coordenada, a que sistema ou a que datum ela está associado, e poder trabalhar isso em alguns softwares, né, que essas empresas ou órgãos públicos utilizam. Essa necessidade vem se tornando cada vez maior, e em órgãos que tratam a respeito de meio ambiente, como Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o próprio Ministério do Meio Ambiente, todos eles utilizam ferramentas, né, de geoprocessamento que vocês podem encontrar no próprio site, né, dessas instituições, e tá por dentro, tá se inteirando a respeito dessas geotecnologias, certo? Muito bem. Nós vamos ver agora o que é o dado espacial ou um dado geográfico, o que caracteriza essa informação.
nós temos que o dado é o dado que descreve uma localização ou forma. E como exemplo nós temos aí, ó, estrada, rio, floresta, hospital, ocorrências, delegacias, enfim, infestações de doenças, áreas de queimada, áreas desmatadas, áreas agrícolas. Então, todos esses exemplos aí de áreas que vocês podem estar mapeando são exemplos de dados espaciais, contanto que ele traga essa descrição de uma localização ou forma. Então, nós temos aí embaixo, é algo que descreve objetos ou fenômenos que acontecem na Terra e que tem associado uma posição geográfica. Então, esse é o fator primordial, certo? Se não tiver a posição geográfica, não, aquele dado não é um dado espacial, que você não consegue ter uma referência em relação às outras coisas que tem na superfície terrestre. Continuando, nós temos aí como os dados espaciais são representados. Nós temos duas formas clássicas, que é os dados vetoriais e os dados matriciais, né? Que é em forma de vetor ou de matriz. Vamos ver cada um com suas características de maneira independente. Nós temos aí, ó, conforme ilustra a figura acima, os dados geoespaciais são agrupados em duas grandes classes ou modelos de representação, a saber, vetorial e raster. Este último também chamado de dados matriciais ou de varredura. Essas classes de representação se referem à forma no qual os dados são armazenados, vetores ou matrizes. Isso significa o quê? Que todos os dados que você queira representar ou que é feito a leitura desses dados utilizando um sistema de informação geográfica, eles vão vir em dois formatos básicos, ou em forma de vetor ou em forma de matriz. Tá? E aí nós vamos discriminar o que é cada um. Os vetores. Esses dados espaciais armazenados no modelo vetorial têm a localização e os atributos gráficos de cada objeto representado por pelo menos um par de coordenadas. Nesta classe, as entidades podem ser apresentadas na forma de pontos ou linhas, arcos e demais elementos lineares, ou polígonos, que são as áreas, conforme a figura que vocês podem observar ao lado. Vocês podem ter diversos pontos ou apenas um ponto para representar uma determinada ocorrência, e aquele ponto vai vir com, no mínimo, né, um par de coordenada. Pode ter esse objeto representado em forma de linha, como rios, riachos, enfim, vias, rodovias, enfim, você pode estar representando na forma de linha, e essa linha vai ser uma união de vários pontos, né, de vários segmentos, e aí ele vai vir com vários pares de coordenada. E as áreas já vai ser essa junção, já vai ser esse conjunto de segmentos fechado, né, informando que aquela área pode representar uma lagoa, uma área de queimada, uma área agrícola, enfim, também vai vir com seus pares de coordenadas associados a cada ponto. Nós temos aí que pontos são utilizados para representar, por exemplo, a localização de crimes ou ocorrências de doença. Linhas têm aplicações na representação de redes de esgoto, traçado de rios e semelhantes. Polígonos podem representar desde lotes de uma quadra até continentes. Com respeito aos polígonos, é digno de nota observar que esses se dividem o plano em duas regiões. O interior, que em geral inclui a fronteira do polígono fechado, e o exterior. Né? Basicamente, a gente trabalha apenas com esse polígono, com a parte interior do polígono. Dificilmente a gente vai fazer uma aplicação dele com a área exterior. Certo? Muito bem. Temos aí na classe matricial. Na classe matricial, a representação é feita através de uma matriz composta de certos números de colunas e linhas, onde cada célula tem um valor correspondente ao atributo analisado e pode ser localizada pelo cruzamento entre as linhas e colunas. A figura abaixo ilustra a representação raster em duas diferentes resoluções espaciais. Note que as células da imagem da esquerda são maiores que as da imagem da direita, o que significa que a segunda tem melhor resolução espacial. Vocês podem observar, pessoal, nessas duas imagens aí, o tamanho do quadradinho, né, que também é conhecido como pixel. E essa menor unidade, que a gente chama de célula, ela vai representar a resolução espacial dessa minha matriz. Quanto menor for essa minha célula, melhor é minha resolução espacial.
e mais detalhado vai ser aquela informação. Nós podemos acompanhar nesse slide 3 figuras de um mesmo local, cada uma com uma resolução espacial diferente. Então nós temos resoluções aí de 1 em 1 metro, de 5 em 5 metros e de 20 por 20 metros. Vocês percebem aí claramente, né, que quanto menor o valor do pixel, menor o valor da célula, mais nítido é a minha imagem, ok? Então, consequentemente, vai ser uma imagem que vai ter um volume de dados bem maior, mas ele vai representar bem melhor essa minha informação, essa determinada porção da superfície terrestre, ou problema ambiental que eu quero estar tratando. Essas matrizes nós podemos associar geralmente a imagens de satélites, a fotografias aéreas, a imagens de radar, que são coletadas também através de sensoriamento remoto. Enfim, geralmente elas são imagens, né, que são representadas assim em forma de matriz. Pessoal, vou deixar aqui para vocês alguns links, né, alguns links aí bem interessantes tratando dessa ferramenta de geoprocessamento, as melhores maneiras de estar utilizando essa ferramenta para fins ambientais, para fins de meio ambiente. Tem alguns links aí de vídeos do YouTube que eu estou colocando para vocês, e também o manual do próprio Google, do Google Earth, né, ou do Google Earth Pro, que vocês vão utilizar bastante para estar fazendo a identificação, quantificação, descrição dessas áreas que vocês têm interesse, tá certo? Então acompanhe esse material, vai estar sendo enviado também um material complementar para vocês estarem estudando e se aprofundando um pouco mais nesse assunto, certo? Espero que tenha ficado uma boa mensagem para vocês, que vocês possam se interessar um pouco mais no que diz respeito a essa tecnologia nova de geoprocessamento, que é bem interessante e vai trazer muitos benefícios para a profissão de vocês, ok? Então, muito obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima oportunidade.